Olá, um bom dia a você. Hoje estamos estreando um canal novo no YouTube, o 144 mil, que um dia nós vamos poder estudar sobre esse assunto também. Mas nós vamos dar início hoje, 1º de dezembro de 2025, uma série de estudos sobre o anticristo e a sua obra. Tá? Para você entender quem é o anticristo, tem que entender também qual é a sua obra, né? E quem foi designado para fazer a sua obra, né? Nós temos a impressão ao longo do tempo que muitas pessoas têm se apressado, né, em saber quem é o anticristo. Olha a curiosidade humana, né? Quem é o anticristo? Todo mundo quer saber quem é, né? Mas nós de antemão vamos adiantar que nós sabemos quem é, né? Que é o inimigo de Deus, né? Só que como ele age, como ele trabalha, quem são as ferramentas que ele usa, quais são as ferramentas que ele usa para fazer essa obra, né? De lutar contra Cristo, o Filho de Deus, né? Então essa série vai ser maravilhosa. Você precisa acompanhar e para você saber, né? Nós vamos lançar ela, eu acredito, 3 vezes por semana para ficar bem legal, para não atrapalhar o seu tempo de trabalho, porque infelizmente vivemos uma correria, não é verdade? Então, para não encher também, né? Às vezes você está ocupado e pinta lá o, o vídeo para assistir e muitas das vezes a gente deixa para depois e acaba não conseguindo ver depois. Mas vamos fazer essa série, essa minissérie do Anticristo, tá? Espero que você se inscreva no canal, né? Para que você tenha a oportunidade de aprender, dar sua opinião. Você pode também criticar, porque você é uma pessoa livre, na verdade. Vivemos num país livre ainda, né? Mas nós temos que ter o conceito do que é e qual a sua obra, que é o anticristo, tá? Nós temos uma grande ansiedade, né? Mas Deus ele não é ansioso, né? Impressionante. A ansiedade ficou por causa do pecado, né? Nós, todo mundo quer saber. Uns dizem que o anticristo é a que era a princesa Elizabeth, né? Outros dizem que é o Macron, outros dizem que é o Trump, e outros dizem que é o genro do Trump, né? E aí nós vamos saber quem é que vai fazer essa obra, né? Ao longo da história, né? Então Deus, ele um dia para ele é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Deus não tem pressa, ele tem apenas, sabe o quê? O limite da sua paciência. Né? E a paciência de Deus está chegando lá. Por quê? Por causa do pecado. Né? A Bíblia diz que quando o pecado chegar, o limite da paciência de Deus, ele vai agir. Né? Assim como foi lá no dilúvio, como foi em Sodoma e Gomorra, e agora nos últimos dias. Vivemos os últimos dias. Né? Para sabermos e entender como é Deus, eu separei aqui Apocalipse capítulo 1, verso 8. Está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus. Aquele que é, presta atenção, que ele era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha que maravilha. A eternidade de Deus, ela se resume a isso. Ele é, ele era e ele vai vir. Né? Ele fala em 3 etapas. Fala no passado, no presente e no futuro. Viu como é que é a eternidade do Senhor? Glória a Deus por ele ser eterno. Né? Então, também em Apocalipse, capítulo 1, verso 17, ele diz o seguinte:
assim que eu o admirei, caí em seus pés. Quem está falando isso é João. Como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Olha que maravilha! Ele é o primeiro e o último. Graças a Deus nós temos um Deus eterno, né? E que nos conhece ainda quando estávamos no ventre de nossas mães. Ainda quando nós nem éramos, ele já nos conhecia. E nós damos glória a Deus por isso, né? E como isso aqui nós estamos falando somente da eternidade do Senhor, né? Agora, nós vamos falar diretamente do anticristo, que, segundo a palavra de Deus, está em 1 João, capítulo 2, o verso 18 e o 19. Vamos agora partir já para o estudo da série. Já vimos que Deus, ele é um Deus eterno, ele era, é e vai ser. Tá? E vai vir novamente, né? Para, então, findar toda a sua obra, todo o seu ministério, né? Então, João, ele escreve o seguinte: Filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Vejam bem, aqui em 1 João 2,18, o anticristo já estava no mundo, né? Aí ele diz no verso 19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Então veja bem, aqui começa já uma obra do anticristo dentro do povo que acreditava em Cristo, né? Algumas pessoas, quem sabe, infiltradas, né? Que simplesmente abandonaram e foram agora trabalhar contra a obra de Deus, contra a obra de Cristo, né? E João dá esse alerta. Devido a eles estarem já no mundo, já estávamos diante de quê? Da última hora. Então, a ideia de quem é a pessoa é muito intrigante nós fazermos isso. Esse tipo de afirmação, quem é esse ou aquele. Sabemos que são pessoas que lutam contra a obra de Deus. Sabemos que são pessoas, através da Bíblia, que fazem de tudo para denegrir a obra de Deus, né? Então, essa é a obra do anticristo. Ele trabalha contra Cristo e os seus mensageiros, tá? Ele trabalha contra Cristo e os seus mensageiros, né? Aí, veja bem, a quem foi dado a princípio fazer esta obra. Vimos que já tinha gente dentro do povo de Deus ali, mas antes de ter acontecido isso, aconteceu uma coisa impressionante, que ninguém, talvez você já leu, desleu e nunca percebeu, né? Que a obra do anticristo, a obra do diabo, ele sempre vai usar alguém, né? Sabemos que um dia ele vai se manifestar para dizer que é o próprio Cristo, mas esse dia ainda não chegou. Aí você pode me perguntar, mas irmão Daniel, como é que isso pode acontecer? Então por que eles não se manifestam assim, né, nos dias de hoje? É porque tudo tem a ver com o pecado. Conforme o pecado for aumentando na face da terra, esses seres caídos,
eles vão ter o poder de se manifestar. Eles vão poder se afeiçoar a alguém, entendeu? Então, devido ao pecado. Mas ainda no tempo de Cristo, nós vimos que já tinha a obra do inimigo dentro do próprio povo de Deus, né? Mas essa parte aqui, você vê que João ele já dá um despertamento para a gente saber quem é quem, né? Já tinha gente infiltrada, né? Hoje nós não podemos dizer quem está infiltrado e quem não está, porque nós não temos o poder de julgar, né? Nós temos que prestar atenção somente nas suas obras, né? E aqui nós vamos ver que quando Cristo ressuscita, já tem uma obra do anticristo. Essa obra do anticristo, ela começa no Éden, né? Na realidade, ela começa no céu, né? Quando Lúcifer se rebela. E depois na terra, quando ele vai enganar os nossos primeiros pais, né? Então, ali dá-se início à obra já do anticristo. Porque a batalha é entre Cristo e Satanás. Na verdade, não tem outra batalha, né? E nós estamos no meio, vamos dizer que, do fogo cruzado, né? Estamos no meio do fogo cruzado. Mas olha, se nós prestarmos atenção, quando Cristo ressuscita, quando ele foi sepultado, que ele ressuscita, né? Está lá em Mateus, capítulo 28, verso 12 e 13. Se você quiser anotar, se não puder ler agora, anota. Depois você vai ver que ali acontece, né, uma obra do anticristo, né? Então, vamos lá. Mateus, capítulo 28, verso 12 e 13. Então, os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultuosa quantia em dinheiro da época, e lhe recomendaram que declarassem a todos os discípulos o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Olha. Então veja bem, para quem eram os soldados? Para você entender quem começou a fazer a obra do anticristo. Os soldados eram romanos, né? Mas diz aqui que os sacerdotes, né, que eu acredito que os sacerdotes ali faziam parte do povo de Israel, que já eram, que a Bíblia, que Jesus mesmo fala em Apocalipse, que são os nicolaítas, né, que estavam introduzidos dentro já do Sinédrio, já fazendo essa obra do anticristo, tá? Então veja bem, eles deu primeiramente aos soldados romanos para dizer o quê? Que tinham raptado. Sabe, meus queridos, muita gente ainda acha que o nosso Senhor está morto, assim como aqueles soldados pregaram, sabia? Mas nós vamos entendendo durante o nosso estudo, a nossa série, tá? Hoje, entendamos hoje que foi dado ao soldado romano a primeira obra depois de Cristo do anticristo, tá? Primeira obra do anticristo depois de Cristo, tá? De dizer que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, tá? Então, nós vamos encerrar nesse momento, porque eu não quero tomar muito tempo com o vídeo para não... porque nós vivemos uma correria, né? Vivemos uma correria. Mas no próximo capítulo, tá? Que vai ser o segundo capítulo, esse é o primeiro capítulo, você vai já entender dentro da história de
de lá para cá, desse verso para cá, que foi dado aos soldados romanos mentirem, né? Eles foram comprados para mentir, dizer que Cristo não tinha ressuscitado, né? E nós, graças a Deus, nós cremos que Ele está vivo e está conosco. Não é verdade? Que maravilha, né? Nosso Deus encarnado, nosso Deus que veio aqui morrer por nós. Venceu tudo, né? Venceu o pecado, venceu a morte, venceu a fome, venceu a pobreza, venceu tudo, né? Por amor a nós. E no próximo capítulo você vai saber já a continuidade dessa obra, tá? Porque para entender quem é o anticristo, né? Você tem que entender a obra, como começou. Primeira parte, com a ressurreição de Cristo. Já lá, né? Lá no começo da história, né? Depois de Cristo. Já no começo da igreja primitiva, começa ali as forças espirituais do mal para destruir o plano de salvação, né, da raça humana, no qual eu e você estamos incluídos graças ao sangue de Jesus, tá? Te vejo na próxima quarta-feira, tá bom? A segunda parte da série, tá? O segundo capítulo. Um grande abraço, fica com Deus.